Olá, prazer, eu sou Kleber, sou a pessoa responsável do RH aqui na Telcabos e hoje eu quero contar um pouquinho sobre a história do... Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o Setembro Amarelo e as pessoas entenderem essa dinâmica dentro da vida delas, O que é o... A gente é treinado para sobreviver, para se manter vivo. O nosso cérebro ele tem essa função de se defender, E quando a pessoa ela chega no extremo de repente querer tirar a própria vida, como a gente ouve às vezes as pessoas dizendo, é covardia, eu acho que é o excesso de coragem, É o excesso de tristeza. E são tantos excessos ali, são tantas camadas que a gente tem que ir tratando para entender que a gente acaba às vezes sendo muito injusto com quem está passando por essa situação, E eu não tenho uma tatuagem de ponto e vírgula, como muitas pessoas têm, que é um recomeço, mas alguns anos atrás eu vivi um momento muito difícil. Eu fui uma criança que não foi planejada, que não foi amada e que não foi querida. Então eu não entendia o que era o amor. Eu nunca fui amado. Então, qualquer carinho para mim era carinho. Eu falo que existem carinhos quentes e carinhos frios. Os carinhos frios são aqueles que a pessoa fala assim, seu irmão é muito melhor, mas você um dia chega lá. Você não é capaz, mas a pessoa está te reconhecendo de alguma forma, ela está falando com você, então você aceita aquele carinho frio constantemente, E quando vem alguém do nada e te dá um carinho quente, você não entende o que é aquilo, porque você não está acostumado a receber amor. E de repente alguém fala, nossa, como você está bonito hoje, nossa, como você é inteligente. Isso muda muito, e você fala, nossa, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou assim, eu não sou inteligente, é meu irmão que é inteligente, e você vai tendo uma série de dificuldades, E em algum momento da minha vida, eu experimentei um amor muito genuíno, e quando a gente fala de um amor genuíno, a gente entende que é muito importante a gente ser amado, E eu moro sozinho há muito tempo, desde os 16 anos de idade, hoje eu sou um senhor de 43, então eu falo que quando a gente experimenta de um amor genuíno, sem querer nada em troca, você entende de fato que amor e a importância de ser amado, Eu tinha um animal de estimação e quando ela morreu, eu não soube mais seguir adiante. Eu tive muita dificuldade de seguir. E nesse momento, as pessoas pensam que o suicídio é uma morte muito violenta às vezes, Que causa impacto, que a pessoa vai se jogar de algum lugar. Nem sempre é assim. Eu deixei de comer, eu deixei de tomar banho, eu entrei numa depressão muito profunda. Porque eu não sabia se eu ia experienciar de novo essa sensação de ser amado. E eu fiquei realmente com um desejo muito genuíno de morrer. Então, na época, eu pesava 65 quilos e em 15 dias eu fui para 42. Então, eu estava realmente caminhando para acontecer, Mas a vida dá muitas voltas, a gente sabe disso, E nessas voltas que a vida dá, eu estava em casa e eu questionando Deus, Eu falei, é só isso que é a vida? Dor, tristeza, sofrimento, angústia? E aí a gente tem uma resposta, que não. A vida não é só dor, tristeza e angústia. Eu tenho muita dificuldade em lidar com a rejeição, em perder pessoas, que fazem parte do meu cotidiano e de repente não fazem mais parte. Então, para mim, é um luto quase que diário, quando alguém se afasta de mim, quando alguém não fala mais comigo, e principalmente se a pessoa não me explica o motivo. Eu fomento muito isso dentro de mim, eu sofro muito, E de repente a decisão de
retomar a vida, como Deus falou para mim naquele dia, que falou: levanta, segue, que tem coisas boas para você. Foi quando eu decidi dar uma virada de página na minha vida, trocar de emprego, fazer o que eu amava fazer, que é trabalhar com recursos humanos. E eu sei que a gente pode, às vezes, fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente não encontra muito o objetivo da nossa vida. A gente fala: poxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas às vezes a gente encontra o objetivo em ajudar os outros e a gente se sente bem. A gente se sente parte de alguma coisa. Eu sei que no mundo atual é muito difícil a gente se sentir parte às vezes. São muitas pessoas, são muitas diferenças e são muitas situações que te levam a acreditar que você está sozinho. Mas a gente não está sozinho. A gente sempre vai encontrar alguém para conversar, alguém para desabafar. E quando você não encontrar alguém para desabafar, para te ouvir, fala sozinho. Escreve, externa isso de alguma forma. Não é o caminho você terminar com aquela dor. A dor parece que não tem fim, mas ela passa. E depois fica a saudade. Existem diversos tipos de luto. Existe o luto por um trabalho que você perde, que você amava muito. Existe o luto de um rompimento de uma amizade. Existe o luto de um término de um namoro. E existe o luto da perda de um animal de estimação. Então a gente tem que viver os lutos. E por mais difícil que pareça, por mais interminável que pareça essa dor, ela tem fim. E há um recomeço. E a gente tem que acreditar nesse recomeço. E eu quero dizer para todas as pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo, é que a gente precisa estar disponível para os outros. A gente precisa ser mais afetuoso. A gente tem que entender que às vezes a situação que o outro está passando, para ele já é o extremo. Que aquilo que para a gente é uma bobagem, para o outro já é o fim do mundo. E é assim que a gente evita que pessoas tirem as próprias vidas. Que histórias fantásticas deixem de acontecer. A gente tem muito potencial. E hoje eu entendo que eu, como todas as pessoas, tenho uma missão. E a minha missão é de ser amado. E tentar mostrar para as pessoas que eu posso ser amado. Que por mais que a gente não tenha sido planejado, que a gente tenha sido rejeitado, há outras fontes de amor. E a gente tem que buscar essas fontes. E eu deixo para vocês uma mensagem de que não acontece só em setembro. Ele acontece em todos os meses. Mas a gente tem que ressaltar muito agora. E com muita veemência, que não é o caminho. Que há outras possibilidades. Encontre prazer em outras coisas. Há outras necessidades que a gente tem que suprir e que a gente pode viver. Sempre que eu vejo alguém entristecido, aborrecido, eu gosto de chegar nessa pessoa e perguntar o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não quer compartilhar naquele momento, ela quer ficar em silêncio. E é um direito da pessoa não responder, né? Mas eu acho que o meu papel, quanto recursos humanos, quanto pessoa de RH, é questionar, é conversar, é me colocar à disposição, é explicar para aquela pessoa que ela pode achar uma alternativa, né? E muitas pessoas, em diversas empresas que eu já passei, eu tenho quase 14 anos ou 15 anos de experiência em recursos humanos, muitas pessoas elas confiam em mim para se abrir, para explicar o que elas estão sentindo. E ali eu tenho a oportunidade de explicar para elas que há um novo caminho, que há uma vida a ser seguida, que é aquela velha história. Quando a gente experimenta a primeira vez o arranhão no joelho, a gente acha que é a maior dor que existe, né? E depois, quando a gente começa a ver outras histórias, e aqui eu deixo um adendo de que a gente não pode comparar a dor de um com a dor do outro, mas é muito importante que a gente ressalte aqui que, às vezes, quando a gente compara uma pessoa que não tem mais o que ser feito, que está em estado terminal, se tratando de um câncer, por exemplo, com a nossa realidade hoje, que, por exemplo, é um pagamento de boleto, eu estou
colocando muito alto um problema que tem solução, né? Então, às vezes, a gente tem que medir o que a gente está pensando, o que está acontecendo, para a gente, então, conseguir ali trazer uma realidade. E eu, como essa pessoa de recursos humanos, eu acredito que eu tenho essa facilidade de falar com as pessoas e de demonstrar para elas que aquilo ali tem solução, né? Eu acho que poucas coisas na nossa vida não têm solução, né? E tudo que tem a gente pode encontrar junto. E eu costumo dizer que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então são duas pessoas debatendo ideias, falando sobre coisas e trazendo clareza. Porque às vezes, quando a gente fala, a gente torna a coisa clara. Aquele bololô que está lá dentro da nossa cabeça, quando a gente externaliza aquilo, a gente começa a entender, muitas vezes, né? A gente começa a perceber que a gente vive num relacionamento tóxico, por exemplo. A gente começa a perceber que há outras possibilidades, há outras carreiras, por exemplo, há outras faculdades, né? Há outras coisas em se investir, né? Não é porque você, de repente, trabalha com estoque, por exemplo, que você tem que ficar lá para sempre. Você pode escolher uma outra área. E às vezes você está infeliz lá, está colocando toda a sua vida em xeque por uma coisa que dá para mudar, né? E eu acho que o meu papel aqui é esse, trazer essa expectativa, essa perspectiva de mudança para as pessoas.